Bom dia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho, e o título da lição de hoje é Desvio Inesperado 2, a mesa rodeada. Bom, antes de nós entrarmos nessa lição, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo dom da vida, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Obrigado por ter, em Cristo Jesus, provido um meio de salvação para nós. Suplicamos nesse momento o perdão dos nossos pecados e suplicamos também, Pai, que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar para que nós possamos aprender lições importantes para a nossa vida e para que possamos viver e ter um bom relacionamento com o nosso próximo também. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição começa com um trecho do Salmo 23, assim como nos outros dias. Hoje é o verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. E a lição diz o seguinte: na vida, inevitavelmente encontraremos inimigos. Como você lida com eles? Já ficou acordado à noite, revirando-se, sonhando com maneiras de se vingar dos que tentaram machucá-lo ou destruir seu trabalho? É difícil saber lidar com os inimigos. E aí a lição faz uma pergunta: que tipo de inimigos você já teve? Como reagiu aos que tentaram machucar você ou os seus queridos? Você cumpriu as palavras de Cristo em Mateus capítulo 5, verso 44, ou as de Paulo em Romanos capítulo 12, versos 18 até o 21? Que palavras são essas, querido irmão, querida irmã? Vamos ler aqui Mateus capítulo 5 e eu vou ler com vocês a partir do verso 43. É um trechinho do Sermão da Montanha. E a partir do verso 43 do capítulo 5 de Mateus, está escrito o seguinte: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha só, querido irmão, querida irmã, como que Jesus nos ordena aqui. Ele disse: olha, vocês ouviram o que foi dito, talvez uma alusão aqui à tradição, não é? Porém, ele diz assim: eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí, querido irmão, querida irmã, temos orado pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, que querem o nosso mal, que querem ver a nossa ruína? E olha o que ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Filhos é uma questão de identidade, não é? E o filho é assim como o pai. E aí agora ele diz: porque o Pai, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O sol nasce para todos, querido irmão, querida irmã. Deus abençoa mesmo aqueles que são seus inimigos. E as chuvas vêm sobre justos e injustos. Chuva aqui tem a chuva literal mesmo, mas principalmente naquela terra, se não houvesse chuva, não havia o quê? Alimento. Havia seca, fome. E Deus, ele provê então as chuvas no tempo certo. Ele provê o alimento para pessoas que o amam e para pessoas que o odeiam também. E agora vamos ler Romanos capítulo 12, a partir do verso 18, que diz o seguinte: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha só o que Paulo está falando aqui
No que for possível, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis, não busquem a vingança. Deixem isso com Deus. Verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha só, que interessante, que importante este conselho, esta orientação de Paulo para nós. E agora, a lição continua dizendo o seguinte: no Salmo 23, verso 5, Davi nos mostrou uma forma interessante de lidar com os inimigos. Ele obscurecia a presença deles ao olhar para o que Deus estava fazendo em seu favor. O Senhor lhe preparou um banquete. Na cultura de Davi, quando um convidado de honra comparecia a um banquete, o anfitrião ungia sua cabeça com óleo quando o convidado estava prestes a entrar no salão de banquetes. O óleo era uma mistura de azeite e perfume. Depois, o convidado era posicionado no assento em frente a uma abundância de alimentos, em quantidade muito maior do que alguém poderia comer. E aí, olha só que interessante, como que um convidado de honra era recebido e como isso é retratado aqui no Salmo 23, não é? E quem são os outros convidados que estão ali? São os inimigos. Olha só. E agora a lição faz mais uma perguntinha aqui. Como os 3 itens, mesa, óleo e cálice, do Salmo 23, verso 5, nos ajudam a lembrar de como Deus provê, mesmo quando estamos no vale. Olha só. Como que Deus provê, mesmo quando estamos no vale da sombra da morte? Bom, a lição traz algumas sugestões de respostas. E na sugestão aqui da lição está escrito o seguinte: Ele nos sustenta com alimento material e espiritual. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, Deus provê para as nossas necessidades, mesmo quando estamos no vale e mesmo quando os nossos inimigos estão nos cercando. No entanto, eu não consigo olhar para essa expressão Deus provê e não me lembrar de Abraão e Isaque. Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro para o holocausto. E Deus proveu em Cristo a nossa maior necessidade, a necessidade de salvação, a necessidade de remissão de pecados. Ele estendeu para nós o seu perdão e, por mais difíceis que as situações estejam aqui nesse mundo, a maior promessa que nós temos não se refere a aqui. Ela se refere à vida eterna. E Cristo é aquele que nos proporciona a vida eterna, através da sua graça, do seu sacrifício, do perdão oferecido pelo seu sangue. Então, mesmo que nós venhamos a falecer aqui, mesmo que os nossos inimigos nos consumam, nós temos uma esperança maior, a vida eterna, através de Cristo Jesus. E a lição continua dizendo o seguinte: como Paulo nos lembrou, nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 6, verso 12. Nossos inimigos incluem aqueles que vemos e aqueles que não vemos. Quer queiramos ou não, estamos cercados pelo mal. No entanto, quando estamos com o pastor, nenhum inimigo visível ou invisível pode roubar o que ele providenciou para nós. E aí, novamente, eu lembro da questão da salvação, querido irmão, querida irmã. Se estivermos ligados a Cristo, se estivermos com Cristo, nenhum inimigo, visível ou invisível, pode roubar o que ele providenciou de mais precioso para nós, que é a salvação. Que nós possamos nos lembrar disso. E aí a lição finaliza com 2 perguntinhas. De que maneira o pastor tratou você quando os inimigos lhe cercaram? Nesses momentos, o que lhe permitiu dar graças,
mesmo diante dessas dificuldades? Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, essas são perguntas muito pessoais, que vocês possam refletir, que Deus acompanhe vocês no dia de vocês. E agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.